me defender. Lanai matatei, cachorro do mato, assim bebeu. Lanai matatei, cachorro do mato, assim bebeu. Chamei minhas crianças para vir me defender. Chamei minhas crianças para vir me defender. Esse é um momento muito especial para a gente, que é a roda de oralidades. É hora de ouvir as nossas mestras, ouvir os nossos mestres. Está aqui sentado com a gente a história do Brasil, a história do jongo do Vale do Café. O jongo, ele não nasceu na África, né? As origens vieram lá de Congo, de Angola, mas o jongo nasceu aqui, nesse chão, nessa fazenda onde a gente está agora, e na fazenda do Quilombo São José, e em outras fazendas da região do Vale do Café. E hoje esses jongueiros mestres formam a rede do jongo do Vale do Café, que é o berço do jongo, aonde o jongo nasceu. E depois, com a falsa abolição, ele desceu para a capital do Rio de Janeiro. Foi para o Morro da Mangueira, foi para o Morro do São Carlos, foi para o Morro da Serrinha. Mas aqueles já eram os descendentes dessa raiz que está aqui agora, sentada na nossa frente. Então esse é um momento muito importante da história desse Brasil, a história do nascimento do samba. O samba é o filho do jongo. Então nessa mesa aqui agora estão as mães e os pais do jongo e do samba, que hoje é a música mais amada no mundo inteiro. Nasceu aqui nesse chão, perante essas senhoras e esses senhores. Então vamos aproveitar. Eu queria pedir para o pessoal um pouco mais de silêncio. Quem está por aí, senta aqui com a gente um pouquinho. Vamos aproveitar isso. Eu mesmo é a primeira vez que eu estou vendo. Eu já estou aqui quase 30 anos. É um momento muito raro, um momento que a gente sonhou. E ele vai acontecer agora aqui pra gente. Cada mestra, cada mestre vai contar um pouquinho da história do seu quilombo. A gente vai ouvir a história de Barra do Piraí, do jongo de Barra do Piraí, do jongo de Arrozal, do jongo de Valença, do Quilombo São José, do jongo de Pinheiral. Cada um vai contar um pouquinho. Então a gente vai começar pela Fatinha, que é nossa mãe também, nossa rainha. Vai começar pelas mulheres, né? Onde tudo começa. Então, com a palavra, nossa mãe Fatinha de Pinheiral. Obrigada, gente. Boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos. Realmente, esse aqui é um momento histórico que a gente está vivendo depois desses praticamente 3 anos de pandemia. A gente agradece muito aos nossos ancestrais, aos nossos guias espirituais, à nossa força maior, porque nas nossas comunidades jongueiras, de todas que estão aqui, nós não perdemos ninguém por Covid. A gente teve perdas, mas de morte natural. Mas de Covid a gente não perdeu ninguém. Então a gente agradece muito a Deus, né, por estar vivendo esse momento maravilhoso e da gente poder estar aqui se reencontrando depois de todos esses anos. E é com muito prazer, né, eu também fico muito emocionada de poder falar da nossa história aqui de Pinheiral. Porque essa fazenda, esse solo que a gente está pisando agora, nossos irmãos foram mais de 3.000 negros escravizados aqui nessa fazenda. Então, é a memória deles que está aqui e que a gente canta essa memória. Tá? A gente faz muita aula aqui, a gente faz turismo comunitário aqui, a gente faz turismo de memória aqui, porque aqui, nesse espaço, nasceu a cidade de Pinheiral. A gente vê em outras comunidades
que o jongo esteve algum tempo adormecido, que o jongo foi resgatado, que o jongo voltou a acontecer, e aqui em Pinheiral não. O nosso jongo vem desde lá de trás, dos negros escravizados da Fazenda São José do Pinheiro. Esse jongo é passado de geração em geração. Mais de 40 anos a gente faz a coordenação desse trabalho, junto à educação, porque nos anos 80 a gente já estava dentro das escolas públicas e particulares, falando da história do povo preto, da autoestima da criança negra, e contando a nossa história desde que o povo preto veio da África até os dias atuais. E a gente faz isso até hoje. Então, a Lei 10.639, ela veio nos legitimar, porque nós já fazíamos isso. Então, a gente tem muita consciência do que é ser negro nesse país racista, uma sociedade que fez tudo para dizimar o povo preto, mas nosso povo é guerreiro. E a gente está sobrevivendo até hoje, graças a Deus. Mesmo com a mortandade da nossa juventude preta, das nossas crianças, a gente está extremamente preocupados com essas crianças que passaram por essa pandemia, que são as nossas crianças pretas que estão aí sem saber ler e escrever. A gente está com criança no 5º ano que não sabe ler nem escrever. E esse afastamento da escola foi pior ainda. Então, a gente tem um trabalho muito árduo de recuperar essa juventude, essas crianças para a educação, porque a gente entende que a educação é que vai mudar a nossa história de povo preto. Então, a gente brigou muito pelas cotas, a gente vem de um movimento negro forte, aqui entre Rio e São Paulo. Aqui presente, nós temos comunidades negras do Vale do Paraíba, do Vale do Café, de São Paulo e do Rio de Janeiro. Estão presentes aqui. Esse nosso povo preto é de luta. Então, e a nossa luta foi ontem, hoje e vai continuar, por um bom tempo aí. Então, a gente tem muito orgulho de contar a nossa história por esse Brasil afora, que é o que a gente faz. A gente é referência em estudo afro aqui do Vale do Café, do Sul Fluminense, desde os anos 80. Então, a gente tem muito orgulho de trazer essa história. E eu costumo dizer que na nossa comunidade, nós temos quem tem formação, quem não tem formação, quem tem uma formação intermediária, mas todos falam da cultura do jongo da mesma forma, porque é vivência nossa, faz parte da nossa vivência. Então, a gente é uma comunidade tradicional, como as demais aqui são. E a gente precisa preservar isso. Tá? Então, a gente luta muito por políticas públicas, por reconhecimento, porque a história é muito forte. É muito forte. Aqui nós tivemos grandes jongueiros. A gente tem um trabalho de turismo de memória aqui, onde nós resgatamos 12 pontos onde teve a presença do negro jongueiro. E a gente faz esse circuito aqui na cidade, trazendo o turismo para a nossa cidade, o turismo de memória. Então, isso é muito importante. Porque depoimento de pessoas, conversar com os mais velhos, respeitar os mestres, isso é muito importante. A gente traz isso da nossa cultura negra. Tá? Toda casa de matriz africana, de família de negros do interior, na cidade a gente perdeu um pouco isso, se respeita o mais velho, se respeita pai, mãe, avós. Porque eles é que contam a nossa história é oral. Tá? E a respeito do jongo, de um certo tempo para cá, é que a gente está vendo algumas coisas escritas sobre o jongo, porque não existia. Era passado de família em família, né, mãe Tetê? A gente traz isso com a gente. Então, a gente tem muito orgulho de manter essa raiz, de manter essa tradição.
Nós somos um ponto de cultura e onde a gente trabalha com universidades, com escolas públicas e particulares e com as comunidades. Falando da história do povo preto desde que veio da África até os dias atuais. Porque o jongo é a verdadeira história do povo preto. É a nossa cultura. E a gente precisa entender isso, as nossas crianças precisam entender isso, respeitar nossos heróis negros, como Manuel Congo e Mariana Crioula, entender a história deles. Isso é preciso ser contado nas nossas comunidades, como nas nossas escolas. E é o que a gente faz. Então, é memória. É memória. E quando a gente trabalha a criança na primeira fase de escola, nos primeiros anos de escola, essa criança leva isso para a vida toda. Eu estou falando isso por experiência própria, porque eu saí de uma escola em 2015 e as minhas crianças, que já são adolescentes, casados, eles chegaram aqui, estão aqui. Porque eles aprenderam o jongo dentro da escola, aprenderam a história do povo preto, do que é ser quilombola, do que é ser jongueiro, o respeito aos nossos tambores. E eles trazem isso até hoje. E eles estão aqui. Depois vocês vão ter a oportunidade de vê-los. Tá? Eu saí da escola em 2015 e esse trabalho permanece no bairro Lago Azul, em Barra do Piraí. Então, história, memória, é a nossa vida. O jongo faz parte da nossa vida. Nós, pretos de comunidades tradicionais, nós vivemos jongo 24 horas. 24 horas, assim. Então, eu tenho muito orgulho disso, da minha vida toda, ter tido essa consciência do que é ser negro, do direito que a gente tem enquanto cidadão brasileiro. Tá? De ser respeitado, de buscar por políticas públicas que revertam para nossas comunidades negras. Então, quero agradecer a presença dos mestres aqui, as comunidades aqui do Vale. Quero agradecer o povo de São Paulo que está aí, o povo do Rio de Janeiro que está aí, porque o jongo é nosso. E a gente precisa manter isso vivo. Tá? Muito obrigada. Passar a palavra, então, para o mestre Cosme para contar a história dos antigos jongueiros de Barra do Piraí. Boa tarde, gente. Como o Marco disse, eu sou também de Barra. Gente, eu vou começar falando assim. Eu fiz um jongo uma vez, há pouco tempo agora, que fala justamente sobre a minha comunidade lá em Barra do Piraí. Sou jongo Caxambu Tambu. Vim das senzalas do Vale do Café, Banto, Congo e brasileiro. Não sou dançar de rua, mas nasci num terreiro. Se tem uma roda, eu vou. Cantarolando, eu estou. Bato um bucoco, chacoalho meu goiá. Tijuca vem daqui, tia Marina lá. Seu Dovalino sempre ia cantar. Tijuca vem daqui, Anjovita lá. Fugiu, mas tá bom. Depois eu termino. Sou jongo Caxambu Tambu, vim das senzalas do Vale do Café, e Banto Congo brasileiro. Não sou dançar de rua, mas nasci num terreiro. Se tem uma roda eu vou, cantando onde eu tô. Bato o bucoco, chacoalho o meu guaiá. Tio Juca vem daqui, Dona Jovita lá. Tia Marina sempre a cantar. Seu Duvalino eu sei, Zumbi é o nosso rei. Aos nossos mestres eu sempre exaltei e exalto. Laia, 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 oi, a Eva Lúcia. Laia, 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 e tia Tereza. Laia, 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 sou de Barra do Piraí. Então, gente, essas pessoas que eu falei aqui, eu citei o nome de todos eles, são as comunidades que existia sempre em Barra do Piraí, que é Tia Marina do Boa Sorte, Tio Juca na Caixa d'Água, Seu Dovalino na Boca do Mato, e a nossa Eva Lúcia também, da Caixa d'Água.
essa história de Barra do Piraí é bem, eu acho que a minha família, né, gente, também um pouco lá da minha história. A minha tia também era a mãe do Bonito, que era irmã da cunhada. Eu aprendi aos 12 anos a tocar um candongueiro. Até hoje eu aprendo mais um pouquinho todo dia. Mas eu quero dizer o quê? Que Barra do Piraí sempre teve uma história assim, muito rica em trabalho também. Essa história do jongo, porque às vezes a gente vai para aqui, para ali e fica naquele debate. A gente também trabalha em escola, faço trabalho em faculdade. Esse dia nós estivemos lá na Universidade de Vassouras, lá num salão de convenção, fazendo um trabalho com o pessoal lá. Escolas particulares. E o que eu procuro fazer, igual a Fatia falou, disso, a gente manter essa tradição que é muito rica. Porque às vezes a gente vê muito distorcimento nessas tradições que está acontecendo. Isso para a gente que faz esse trabalho não é legal. Entendeu? Eu procuro manter, sempre fazer manter esse trabalho dessa tradição, gente, porque a gente está fugindo muito. E eu digo que a Barra do Piraí, a gente tem essa maneira de cantar. Eu não gosto de falar ponto, isso não tem nada a ver, né? Cada um canta do jeito que a gente fala, canto. Há pouco tempo a gente estava fazendo um trabalho lá em... Não sei se foi em Niterói, não, gente. Surgiu quase uma coisa, um debate, porque as pessoas falam, né? Às vezes, por você cantar ou tocar umas coisas, eles falam justamente que tem esse preconceito em relação, né? A tudo que fala. Porque preto, quando bate um tambor, sabe como é que é, né? Tudo já vem essa negatividade. Mas a gente não esquenta com isso, não. A gente vai para cima e fazemos, sim, o nosso trabalho, que é mostrar essa nossa cultura. E também que eu vejo muito aqui no Vale do Café, Vassouras, esse canto todo, a gente vai tudo por aí. Está se fortalecendo muito nessa parte cultural. E nós aqui do Vale do Café temos que nos preparar para isso aí, que eles estão vindo muito, muito forte. Até porque para a gente saber falar, porque a gente tem que parar de fazer esses papelzinhos aí e de fazer o protagonista, o papel principal. Eles têm que nos respeitar. Já que falam tanto em reparo, então tem que valorizar a gente também. Como Tiateira do Quilombo, Fatinha aqui de Pinheiral, pessoal de Vassouras, Cláudio e Wilson, seu Edgar de Arrozal. Nós temos sim que ter esse respeito. E às vezes a gente sente que não estão muito respeitando, mas nós temos que fazer a nossa parte. Gente, eu vou dividir aqui para o Paulinho falar um pouco sobre Mestra Eva aqui, um pouquinho, Paulinho. Da caixa de celular. Não dá choque, não? Boa tarde, gente. Meu nome é Paulo Otávio. Eu faço parte do grupo de jongo Semente da África, de Barra do Piraí. E eu entrei no jongo, eu estava com 19 anos. E conheci a falecida minha esposa, que era jongueira, a mãe dela era todo jongueira. E eu, como sempre, gostava do jongo, mas só que não podia participar, que antigamente criança não podia fazer parte do jongo. Aí quando surgiu essa oportunidade, eu encarei ela com toda a felicidade. Comecei a fazer parte do jongo, e continuo fazendo parte do jongo até hoje. E a minha esposa, infelizmente, partiu, mas eu tento dar continuidade o que eles começaram. E estou aqui junto com o grupo para ver se continuo fazendo o que eles começaram. Agora a gente vai passar para o mestre Edgar, do jongo de Arrozal. Pensa, mestre. Boa tarde a todos. Eu sou Edgar Camilo. Eu sou do jongo da Cachoeira de Arrozal, município de Piraí. Então, a minha história no jongo é uma historiazinha pequena, porque eu não vivi todo o tempo no jongo da Cachoeira. O jongo da Cachoeira teve adormecido durante 50 anos.
Aí, em 2005, eu senti a vontade de resgatar o jongo. Sou cria, nascido em Arrozal, fui para Volta Redonda trabalhar, trabalhei 30 anos, em 2005 voltei para Arrozal, foi aonde que eu tive a ideia de resgatar o jongo. Então, aquela trajetória toda daquele jongueiro antigo, eu não tenho, porque quando eu comecei a ficar na idade que poderia estar acompanhando o jongo, aquelas pessoas já tinham feito as passagens. Então eu não tenho a trajetória deles. Mas depois do meu resgate, eu mais 3 amigos que eu chamei para poder a gente resgatar o jongo, infelizmente já se foram também. Aí o que aconteceu? Levei a história para eles, eles concordaram. Aí eu fiz uma relação daquele jongueiro antigo que muito prestaram para o jongo da cachoeira. Eu tenho em mente algum deles que foi muito importante, não só para o jongo, mas eu quero falar só do jongo. Tinha seu Ismael Teixeira, Antônio Fidélio, Francisco Télio, Bertolino Camilo, Dona Benta e mais alguns. Então, essas pessoas, eu até hoje trago na minha memória que essas pessoas parece que, de qualquer maneira, ainda me dão força para mim poder estar tocando jongo. E aí, quando eu consegui juntar um número que dava para poder fazer umas apresentações, eu recebi logo, um mês depois, um convite para participar lá do Festival Vale do Café, em Vassouras. Aí eu fiquei, vou ou não vou? Mas aí meu colega me animou, falou, você tem que meter as cabeças. Se você não meter as cabeças, você nunca vai apresentar, seu jongo nunca vai ser visto. Então, meti as cabeças. Graças a Deus, fui bem recebido e fizemos um bom trabalho. E esse trabalho trouxe efeito que nós estamos aqui até hoje. Mas eu tenho muito a agradecer às pessoas que me deram força e me deram oportunidade de estar até aqui hoje falando. Tem a Fatinha de Pinheiral, o Cosme e a finada Eva, Toninho Canecão. Foram essas 3 pessoas que me seguraram na minha mão, que eu estou aqui até hoje, no jongo. Naquela época eles faziam uma reunião do Pontão de Cultura, mas não podia participar assim, qualquer um, só com determinado tempo que frequentasse, eles analisavam e trazia a pessoa para o grupo. Eu já fui o contrário. Fui em 2 reuniões, me jogaram para dentro do grupo, que estou até hoje estou aqui. Então eu tenho muito a agradecer a essas pessoas que me acolheram e me deram força para mim poder tocar o jongo até hoje. Muito obrigado. Agora, mestre Wilson Pretinho, do jongo de Vassouras, mestre. Saí daqui para não dar microfone. Falou que eu sei como é que é isso aí, a gente mexe. Bem, boa tarde, gente. Eu sou de uma cidade que no Velho Império se chamava a Princesinha Capital do Café, Vassouras. Não vou me prorrogar muito não, porque a Fatinha já disse tudo que havia dito, o Cosme também já se conectou, e eu vou deixar para minha amiga Cláudia, por quê?
ela além de ser da família de jongueiro como eu, nós, há 24 anos atrás, que agora, dia 22 de novembro, né? O Grupo Renascer faz 25 anos. Na mão desses pessoal que vocês estão vendo aqui, e do finado Cacau, o qual nós fundamos o grupo. E viemos sempre dando continuidade. E nós, lá de Vassouras, o avô da Cláudia era um jongueiro antigo na cidade. Nós resgatamos o jongo por causa disso. Porque nós nem sabíamos, na realidade, o que era o jongo. Ouvíamos cantar, alguém falar. Minha bisavó, que também era jongueira, e contava umas histórias, mas de um tempo para cá ela virou evangélica. Aí eu ouvia ela cantando o jongo e perguntava assim, pô, o que você está cantando aí? Ela só olhava para a cara da gente, vai deitar, menino, sai daqui. Porque ela não esquecia as origens do jongo, mesmo sendo evangélica. Ela morreu com 106 anos, essa senhora. Então, eu aprendi jongo desse jeito. Resolvemos resgatar o jongo por causa do avô da Cláudia. E fomos até, inclusive, temos que agradecer o pessoal da Barra do Piraí, os mais antigos, porque nós fomos procurar saber as origens do jongo lá, para poder resgatar o grupo Renascer de Vassouras, que no dia 22 faz 25 anos, né? Então nós estamos aí na luta, a gente briga, não adianta que, se tiver de brigar com a Secretaria de Cultura, nós brigamos com a Secretaria de Cultura, porque nós temos que ser mais valorizados pela nossa cidade, não pela cidade dos outros. Eu acho que qualquer Secretaria de Cultura tem que fazer o máximo para apoiar os grupos de jongueiro, porque não é à toa que o jongo virou patrimônio nacional. Então, o que acontece? Nossos próprios governantes estão esquecendo. É como a Fatinha falou, esqueceram do povo preto. Será que essa divisão de cor, por você ser mais claro, o sangue que corre na sua veia é azul, é verde? É a mesma cor do meu sangue, que sou negro. Então, é isso que a gente faz. A gente briga. Briga para não deixar a cultura na nossa cidade, em termos do jongo, cair. E vocês podem ter certeza, se depender do Renascer, não vai cair mesmo. Porque, não sei se vocês estão vendo, olha aqui, ó. O mais velho aqui do grupo, acho que sou eu. Parece nada não, mas eu ainda tenho 62. Então o resto é tudo jovem. E eles brigam por isso também, eles aprendem a brigar. Todos os nossos componentes do grupo que não estão aqui, ainda tem o pessoal mirim, eles brigam, porque a gente ensina a brigar. E, antes de terminar, eu vou contar uma historinha aqui para vocês, e depois a Cláudia vai rematar. A minha bisavó, essa que eu falei, que tinha 106 anos de idade, quando a finada minha mãe partiu, ela era parteira, minha bisa. E ela estava com um problema sério, porque naquela época não tinha a tecnologia que tem hoje, né? Hoje você vai no hospital, fazem uma cesariana, e quando o bebê virava, ficava na barriga virada, ele ficava desesperado. E ela, sem saber o que fazer, ela pegou a minha avó e começou a cantar, a alisar a barriga da minha avó, para que a minha mãe pudesse vir o mundo, e começou a cantar. Ó minha Santa Madalena, ó minha Santa Madalena, o povo de lá de casa não veio. O povo de lá de casa não veio. Continuou cantando essa e fazendo, mexendo com ervas, que naquela época era tudo ervas, até que ela conseguiu, minha mãe, ver o mundo. E quando ela sentiu que a criança brotou, ela começou a cantar, olha a lua nova que já vem saindo com cheiro de rosa.
E ela cantando isso foi quando a minha mãe nasceu. E não querendo ou não deixando, outro dia eu comentei com a Facinha sobre isso. Nós não vamos entrar no de chegar no ECAD para registrar jongo feito. Eu acho que todos os jongueiros que fazem alguma letra, não há problema nenhum de eu chegar e cantar um jongo de Pinheiral, cantar um jongo de Arrozal, cantar o jongo de Piquete, entendeu? Porque nós não temos que estar registrando o jongo. Como a gente é uma comunidade e é uma unificação entre os jongueiros, não há problema de eu cantar o seu jongo para ter que estar te cobrando direito autoral. Jamais, não precisa isso. Mas quando alguém entrar numa roda de jongo e for cantar um jongo que você sabe que não é seu, que é de Piquete, que é daqui de Pinheiral, de Arrozal, da Barra, que pelo menos sauda o grupo. Entendeu? É só isso que tem que fazer. Salve o grupo da Barra, porque você sabe que esse jongo não é seu, é do grupo da Barra. Então a gente não tem que tomar posse do que não é nosso. Porque foi o Cosme que fez, foi a Fatinha que fez a letra. Então o que está acontecendo? Estão mudando letra ou ritmo. E estão colocando já jongo de tal lugar, jongo de A lugar. Não, não é de tal lugar. O jongo é de Piquete, é de Piquete. O jongo é daqui de Pinheiral, é dali de Barra, é da Barra. Só salda e fala quem é o autor, se conhece o autor. Como eu fui em São José dos Campos, já fiz lá outro dia, estava um jongo do grupo Renascer no YouTube. Eu simplesmente ouvi o jongo e tive que ficar quieto, porque não está registrado, mas sabe que é daqui. Então, assim, eu entrei no site, fui ver quem era, fui ver a pessoa que estava usando. Falei, olha, cante à vontade, mas só diz quem é o autor. E essa pessoa depois me ligou. Hoje em dia é até meu amigo de Facebook, conversa comigo no WhatsApp, para pedir desculpa. Eu falei, não, você não tem que me pedir desculpa. Só fala de quem é a letra, porque o jongo é assim, o jongo são 2, 3 frases ou 2, 3 estrofes. Você cantou, entendeu? Então, para que registrar? Se você for registrar 2, 3, 4 jongos, vai ter que mexer no ferpela, porque fica chato, fica caro. Então, o jongo é para ser distribuído entre os grupos. Por isso que tem essa junção, essa unificação entre grupos. Entendeu? É a única coisa que eu sempre peço a todos os grupos de jongo, quando a gente vai e faz alguma palestra, vai em algum local, e que tem outros autores. Gente, só fala quem é o autor. Coisa simples, né? Você chegar e falar, olha, eu cantei o jongo de Piquete, mas só veio lá o pessoal de Piquete, porque eu cantei o jongo de Piquete. Eu cantei o jongo de Arrozal, saudei o povo de Arrozal, porque eu cantei o jongo de Arrozal. Eu cantei o jongo de Vassouras. Mas quem é o autor? Mestre Pretinho? Cantei o jongo de Arrozal. Quem é? Mestre Edgar? Foi ele que fez? Foi. Muitas das vezes a gente canta até ponto que não é nosso. E que o autor é desconhecido. Tem vários jongos aí que o autor é desconhecido. Então é só isso. Basta para haver essa união entre a nossa comunidade jongueira, isso tem que começar a vir do respeito do menor para o maior e do maior para o menor. Que eu acho que o mais importante de tudo é ter respeito um com o outro. E humildade acima de todas as coisas. Muito obrigado, gente. Agora deixa eu com a mãe Cláudia aqui. Boa tarde a todos. Gostaria de agradecer a Deus por estarmos aqui nesse momento tão importante para a nossa história, para a nossa luta, para a nossa busca. Então, meu nome é Cláudia. Sempre que eu me apresento, eu gosto de falar das minhas vitórias, tá? Então, é por isso, para me aparecer para ninguém, mas como forma de incentivo para todos, para os adolescentes, para as crianças que estão aí vindo, até os mais velhos, que acham que estão velhos para lutar, para correr atrás, para aprender. Então, meu nome é Cláudia, sou pedagoga, sou conselheira tutelar na cidade de Vassouras e Alorixá.
Então, eu gosto de falar da minha religião, gosto de falar da minha luta pela educação, porque foi através dessa luta, através do meu irmão, que sempre incentivou a gente, que se tinha uma coisa que ele sempre fez na vida, foi incentivar a gente. Eu sempre falo, meu irmão Cacalo, esse que está aqui, ele exalava cultura, né? Então, ele estava sempre envolvendo a gente em várias coisas. A gente aprendeu a bater a caninha verde, a gente aprendeu um pouco de capoeira, a gente aprendeu maculelê, porque ele estava sempre envolvendo a gente nas culturas, nas manifestações populares. Então, o jongo, vamos falar do jongo. O jongo Caxambu Renascer, na verdade, esse nome dele veio em 1998, quando a gente resolveu fundar o grupo. Porque até então, poucos sabiam, como o mestre Pretinho colocou, né? Não se ouvia falar em jongo, até mesmo na cidade de Vassouras, né? Acho que começou, a gente ficou sabendo que estava acontecendo na Barra, né? Que na época tinha até a nossa querida Ieda Fátima, que a gente tinha um movimento, a gente estava sempre com ela, sempre que ela precisava, que na verdade a gente tinha uma dança afro. Era uma dança afro. Mas aí, até que ficamos sabendo, através de Ieda Fátima, que estava acontecendo na Barra do Piraí, que ela presenciou uma dança em Barra do Piraí, por nome de jongo, né? E que conversa aqui, conversa ali, ela ficou sabendo que em Vassouras tinha jongo. Isso ela passou para o meu irmão Cacalo. E Cacalo muito envolvido, mestre Cacalo, em memória. E Cacalo muito envolvido na cultura, né? O que ele fez? Ele começou com uma busca. Ele virou para ela, pois eu vou buscar, se em Vassouras tinha, eu vou procurar saber. Tá? Da onde que é, da onde veio. E assim ele começou a pesquisa de campo dele. Essa pesquisa de campo, ele procurou os antigos. E começaram a falar que no alto do Rio Bonito, na Igreja do Rosário, se fazia uma grande roda de Caxambu. E falar nome de um, nome de outro, ele procurou saber quem estava envolvido. Até que alguém lembrou e falou, eu lembro que o seu falecido Idê, falecido que depois ele veio a falecer, que seu Idê, ele buscou muito, ele dançava jongo, seu Idê era um pai de santo. E assim Cacalo fez, saiu em pesquisa de campo. Chegando lá, ele conversando com o seu Idê, tá? Eu estou entrando em detalhes para vocês entenderem como foi o processo do jongo, tá? Do jongo renascer. Ele conversando com o seu Idê, que hoje é falecido, né? O seu Idê falou para ele, simplesmente riu para ele e falou, você está buscando jongo, Caxambu? Você deve estar brincando com a minha cara. Aí ele, por quê? Ele falou assim, rapaz, o seu avô foi o maior jongueiro aqui na cidade de Vassouras. Não dava para ninguém quando ele entrava na roda. Ele puxava um grupo. O nome do meu avô, seu Valdemar Grande. Era assim que chamava ele, porque ele era muito grande mesmo. Tá? Não sei se vocês já viram aqui o menino que bate aqui, é meu filho. Você já viu o tamanho dele, né? Cadê o meu menininho? Está ali. Já viu que é o maior da turma? Puxou o avô. Né? Pode seguir? Pode, né? Estou prolongando muito não, né? Tá. Então, falou para ele. Aí ele falou assim, mas seu Idê. Aí assim ele foi. Pergunta seu pai, conversa com seu pai. E assim ele foi conversar com o papai. Né? Aí o meu pai virou para ele, você quer aprender o Caxambu? Tá. Ele falou assim, mas meu avô foi jongueiro. Aí meu pai falou assim, foi sim, ele foi jongueiro. Só que o meu pai também tinha muito envolvimento cultural na cidade de Vassouras. O meu pai foi um dos primeiros carnavalescos da cidade de Vassoura a botar uma escola de samba na passarela. Foi meu pai.
Aí meu pai explicou para ele que ele não deu seguimento ao jongo devido ao fato da discriminação, que muitos achavam. Hoje em dia é fácil fazer jongo, tá? Tá certo que a gente sofre alguma discriminação, algum racismo, né? Algum preconceito, mas naquela época era muito forte, tá? Jongo para eles era religião. Jongo, estava batendo jongo, estava fazendo religião. Então, voltando à história do Alto do Rio Bonito, na igreja Nossa Senhora do Rosário. Ali acontecia a roda de jongo, de caxambu. Mas não era considerada caxambu, tá? Caxambu, assim como a gente fala. A caxambu, eles iam bater o tambor. Para eles era uma festa. Era como se fosse um pagode. Vai ter um pagode hoje na igreja Nossa Senhora do Rosário. Tá? Não se falava, vai ter jongo. Tá? Vai ter um pagode, como se fosse, não falava pagode, mas eles usavam, vamos bater tambor na igreja do Rosário, que era permitido. Aí, às vezes, vocês devem estar perguntando, mas como tinha essa permissão na igreja Nossa Senhora do Rosário? A igreja Nossa Senhora do Rosário, dentro da cidade de Vassouras, é uma igreja, vocês já devem ter ouvido falar da Matriz, que fica no centro da cidade de Vassouras. A igreja, esse Alto do Rio Bonito, é bem distante, tá? Bem distante do centro da cidade, que na época, então, era roça mesmo, bem assim, escondido. E ali acontecia o quê? Era a igreja dos pretos. Era a igreja dos pretos, por isso que estava lá. E detalhe, quem for lá à igreja Nossa Senhora do Rosário, pode observar, ela está praticamente de costa para a matriz, e a matriz está de costa para ela. Né? Então, era a igreja dos pretos. Por isso que se podia fazer aquelas brincadeirazinhas lá no quintal. Tá? E assim, deu seguimento. Aí meu pai pegou, voltando, para a gente acelerar um bocadinho, né? Meu pai pegou, simplesmente começou a ensinar. Meu irmão, então vamos aprender. Chamou minha mãe, se chamava Rosinha, os dois são falecidos, os três. Meu pai, minha mãe e meu irmão Cacalo. Né? Chamou minha mãe, chamou meu irmão, e a gente ficou assim, do lado. Aí ele virou e falou assim, Luiz Carlos, ele nunca chamou ele de Cacalo, só para vocês saberem. Luiz Carlos está querendo aprender caxambu. Pega uma lata lá, e eram essas latas antigas de 20 litros, tá? Essas latas de tinta. Aí virou, ele sempre tinha, porque pedreiro, que não faltava lá em casa é a lata velha de tinta. Aí pegou, aí colocou a lata, tá? E assim ele começou, tá? Vai aí, Cacau, bate aí. Aí chamou, Rosinha, canta aí para ele, né? E a minha mãe começou a cantarolar, e o meu pai falou, ensinando a batida para ele. A batida que meu pai ensinava, meu pai era muito debochado, ele era muito debochado mesmo. Então, a batida dele era em cima do ritmo de uma cantiga, tá? Que era tipo assim, quando eu morrer, minha mulher vai ficar para quem? Quando eu morrer, minha mulher vai ficar para quem? E assim meu irmão foi pegando a batida. Pá, 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 pá. E a minha mãe entrou com as cantigas dela, por isso que nós temos cantigas, né? Que veio do passado, que ela canta. Eu vou cantar uma cantiga depois para vocês, só para vocês saberem uma das cantigas que ela cantou. Nós temos muitas, a gente herdou dela, tá? Um legado maravilhoso que nos deixaram, tá? E assim demos seguimento. Demos seguimento ao jongo. Que vamos. Aí começamos assim a fazer apresentações. Cacalo buscou e conversa com um, conversa com o outro. Pretinho conversando com a mãe dele. A mãe dele falou que já participou, que não sei o quê, que isso, que aquilo. E juntou todo mundo, vamos formar um grupinho. Mas era um grupinho assim, tinha um aniversário, vamos bater caxambu. Tá? Começava muito bem, uma brincadeirinha aqui, acabava no caxambu. Qualquer festinha que tinha. Até que veio o Festival do Vale do Café. A gente já estava mais ou menos assim, com um grupo formado, mas não formalizado, totalmente formalizado, conhecido. Aí veio o Festival do Vale do Café, que fomos convidados
porque até então a gente estava mais batendo assim, festinhas mesmo. Fomos convidados e Cacalo reuniu todo mundo, já estava praticamente com o grupo formado, com o resgate que a gente tinha feito, do Caxambu de Vassouras, né? E assim a gente colocou um nome, né? E teve escolha, né? Já que estava preso na família, adormecido na família, falei assim, vamos acordar ele. Aí dá nome daqui, dá nome dali, até que eu falei, renascer. Meu irmão falou, tá bom, Jongo Caxambu renascer. Vamos renascer esse jongo. E assim se foi. Tá? Fizemos uma bela apresentação no Festival do Baile do Café, e todo mundo gostou. E de lá a gente sentiu que deveria dar continuidade, porque mesmo com tanta repressão, tá? É uma manifestação, é uma cultura que contava a história da nossa família, da nossa vida. Era uma parte da cultura, um desenvolvimento, um processo da vida da gente que não podia deixar ficar apagado. Deixar ficar apagado por quê? Porque ali estava a nossa história. Tá? Então, a gente seguiu, né, junto, eu, Pretinho, os irmãos, a família toda, tá? Que geralmente, quando vê o jongo de Vassouras, aí foi resgate de família. Tá? A maioria é família mesmo, né? Porque jongo é família, é a gente contando a nossa história. Jongo é família. E assim a gente formou o Renascer, e logo após também, Cacalo, como era mesmo, caçava mesmo, né? A gente ficava ali ajudando ele, apoiando ele na medida do possível, mas a gente era assim, é como se fosse a carroça. Ele era o boi. Ele que ia marchando na frente. Vão para lá, vão para cá, e vem cá, e vão lá. E assim a gente ia atrás dele. Né? Aí até que chegou até o IFAM, e melhorou mais ainda, porque aí teve o apoio cultural. Né? Aí depois veio ainda o patrimônio, que virou patrimônio, aí melhorou mais ainda. Né? E assim a gente vem seguindo. A gente vem contando nossa história, a gente vem passando muito aprendizado e aprendendo também que jongo é isso. O jongo não só conta a história, o jongo tem que fazer a história. E para fazer a história, é um ponto muito forte, que inclusive a Fatinha falou muito, na educação, né? E no início, inclusive, eu relatei que eu gosto de falar das minhas vitórias. Eu gosto. Eu não escondo que eu sou Ialorixá. Eu não escondo. Até porque eu me tornei Ialorixá depois. Eu sempre fui um bandista. Espírita, né? Porque na época nem era um bandista. A gente rodava para tudo quanto é centro, né? Mas Ialorixá é com o tempo, veio com o tempo. Claro que não foi da noite para o dia. Mas eu gosto de falar da minha religião e gosto de deixar bem claro que jongo é uma manifestação cultural. Então, para não confundir as coisas, porque eu não confundo. Eu já era espírita, umbandista, e não era jongueira. Então, eu não confundo as coisas. Então, é um conselho que eu dou a todos, né? Que o jongo não é simplesmente você só ficar rodando, dançando e batendo tambor. Tá? O jongo tem que ter referência, o jongo tem que mandar mensagem, o jongo tem que estimular, o jongo tem que lutar contra o preconceito, contra o racismo. O jongo tem que lutar pela igualdade racial sem ser desigual. Isso é muito importante. Eu falo muito isso nas minhas palestras. Preste atenção quando vocês estão palestrando, porque a gente não pode lutar pela igualdade racial cometendo preconceito. Tem que se vigiar, tomar conta das palavras, tá? Porque, na verdade, se a gente fala que são todos iguais, temos que ser todos iguais. Está certo que tem um diferencial na história do branco, vamos colocar assim, ou da pele mais clara, né? Que não é o culpado. Muitos não têm culpa do que aconteceu no passado, mas também a gente não tem que pagar pelo que aconteceu no passado. Não foi justo o que aconteceu, mas a gente tem que procurar tirar esse ranço, tá? Essa visão contraditória. A gente tem que trabalhar assim na união, que é mais certo a gente vencer, é mais certo a gente acabar com o preconceito, é mais certo a gente conquistar, não está aí? E a educação é isso.
A educação é isso, eu falo nas minhas palestras. Estudem, conheçam, procuram conhecer leis, tá? Seus direitos, porque só assim você vai saber dialogar, vamos colocar assim, porque a gente dialoga, né? A gente não arruma guerra, mas geralmente as pessoas vêm com guerra para cima da gente, mas a gente não guerreia, tá? Então só assim vocês vão poder se manifestar, só assim vocês vão poder falar o que é certo, porque senão vocês vão ser massacrados. Claro, prestando atenção, muita atenção, porque às vezes você está praticamente buscando por igualdade racial, e nas suas palavras, nas suas mensagens, você está sendo desigual. Então temos que ficar atento nisso, e ao mesmo tempo estudar, conhecer as leis, porque senão você não vai conseguir bater de frente com a pessoa. Eu não digo conflito físico, você não vai conseguir impor seus direitos, não vai. A sociedade está aí, vocês estão vendo, foi através da lei que a gente conseguiu uma grande vitória. Não é o momento de falar nisso, só estou falando que foi uma grande vitória, até então que eu considero, né, que para mim, pelo menos, foi uma grande vitória, acredito para a cultura também, né? Mas é isso que eu quero passar e é isso que eu sempre passo para todos. E eu gostaria que todos fizessem da mesma forma, para a gente abrir a cabeça dos nossos jovens, para eles não pensarem que a dança jongo é simplesmente só uma apresentação, tá? É simplesmente só para um momento só de atração. Não, tem que ser muito profundo. Quando se dança jongo, ali você tem que aprender valores e você tem que passar valores, tá? É só isso. Obrigada. Gente, vamos saudar a chuva, né? A chuva é bênção. Eu vou falar um pouquinho aqui a pedido da mãe Tetê, da minha irmã Beth. O pessoal do Quilombo São José foi se apresentar hoje lá no Quilombo de Bracuí. E eles estão vindo. O Amauri acabou de mandar mensagem, já está na van. Mas não deu tempo do Amauri chegar. Amauri hoje é presidente do Quilombo São José. É filho do nosso querido Tuninho Canecão. Eu acho que o Almir está vindo também, não tenho certeza. Mas o Amauri está vindo, né? E eu vou falar aqui hoje como um filho adotivo do Tuninho Canecão. Tuninho Canecão é meu pai, assim como o mestre Darcy, que me adotou em 1993. Ano que vem eu vou completar 30 anos de jongo. Comecei muito menino e em 97 eu cheguei nessa comunidade, 3 anos depois, 4 anos depois, cheguei nessa comunidade de São José. Eu sou um bandista de criança, sou macumbeiro. Tuninho mesmo falava, né? A gente tem que falar essa palavra, a gente é macumbeiro, isso é bom. Tem que ter orgulho, macumbeiro, né? Macumbeiro que faz o bem. Então eu nasci numa família de Umbanda, uma família infelizmente racista, infelizmente homofóbica. E eu abandonei essa família e fiquei órfão. E o mestre Darcy me adotou lá no morro da Congonha. Depois a gente criou o Jongo de Santa Teresa. E fomos muito felizes, né? Morei com ele muitos anos, ele morou comigo muitos anos. E tenho uma gratidão enorme, porque se não fosse Darcy, eu não estava aqui hoje, né? E a minha vida eu devo tudo a ele. E depois conheci Tuninho Canecão, conheci mãe Zefirina, conheci mestre Manuel Seabra, pai da Beth, minha irmã que está aqui do meu lado. E hoje sou filho de santo, de mãe Tetê, é minha mãe espiritual também, né? E meus irmãos, o Amauri e o Almir, estão atrasados, não puderam estar aqui para falar agora um pouquinho da história do Quilombo São José. E mãe Tetê pediu para eu falar um pouquinho. E depois que eu falar um pouquinho, ela vai fechar e vai dar uma bênção para a gente, de Preto Velho, para a gente fechar essa parte, né? A fogueira está coberta. Quando parar, a gente vai acender a fogueira.
E a gente vai dançar jongo aqui para celebrar esses mestres, essas mestras, né, que não estão mais aqui com a gente, mas estão aqui atrás da gente, né? Porque o jongo é isso, quando a gente bate o tambor do jongo, as almas vêm para perto. Elas vêm dançar com a gente, né? E a gente sente ela. Quando a gente entra na roda de jongo, a gente está dançando jongo, às vezes a gente sente aquela pessoa do nosso lado ali. Ela vem ali. Aí passa um tempo, daqui a pouco a gente sente outra. Essa é a magia do jongo, né? E depois Tuninho me adotou. E o Tuninho é padrinho dessa rede. Ano passado, a Fatinha fez uma reunião por videoconferência, reunindo a rede do Vale do Café. E ela me chamou, e eu ouvi, não falei nada, só ouvi. E naquele momento nasceu a rede do jongo do Vale do Café. Porque o Vale do Café tem um projeto de turismo branco, de Casa Grande. E ninguém nunca veio aqui. E é o que eu falo, o turismo quer vir aqui, o turista quer vir aqui. Não quer ficar indo em casa velha, fedendo a mofo, mansão abandonada, decadente, de gente morta, gente que escravizou. O que o mundo quer é dançar o jongo e comer uma feijoada e conhecer esse povo preto do Vale do Café. Então eles e elas são as donas do circuito do Vale do Café. Elas são, e eles são os donos do circuito do Vale do Café. E foi por isso que teve a reunião. E o Tuninho Canecão, no final da reunião, ele falou assim: então agora tudo a gente vai fazer junto. A partir de agora, tudo a gente vai fazer junto. E hoje a gente está aqui, nesse primeiro encontro do Jongo do Vale do Café, com essa rede do Jongo do Vale do Café. E o Quilombo São José, eu posso falar que ele tem 170 anos, mais ou menos, ele é de 1850. Foram 4 pessoas, 2 homens e 2 mulheres, que chegaram lá naquela terra, lá do Quilombo, e fundaram aquela terra. Né? Vieram no navio negreiro e foram escravizados lá naquela terra, né? E fundaram ali o Quilombo São José. E todos os moradores do Quilombo São José hoje descendem daqueles 2 casais. Eu tive o prazer de escrever a árvore genealógica do Quilombo com a professora Hebe, da UF, e com o tio Manel, lá no quintal da casa dele. A gente acabou de escrever a árvore juntos, né, Beth? Todos são filhos de Tertuliana e Mequelina. Todos. Hoje nós temos lá a família Fernandes, a família Roberto e a família Sarapião. Todos descendem desses 2 casais. Quando teve a falsa abolição, o dono da terra gostava muito deles, não expulsou eles. A maioria foi expulso dessas fazendas todas e desceram a pé para o Rio de Janeiro, porque não tinham mais trabalho, não tinham mais onde morar. Chegando lá, foram escorraçados. Só podiam morar no alto dos morros, cheio de barro, sem esgoto, sem água. Era lata d'água na cabeça, era o pé sujo, a roupa suja de barro, escorregando. E lá em cima eles construíram os barracos de zinco e fundaram as primeiras favelas do Brasil. O Morro da Providência, o Salgueiro, o São Carlos, a Mangueira e o Morro da Serrinha, em Madureira. Mas São José teve a permissão de continuar naquela terra. Eles não foram expulsos. E mais que isso, eles tiveram a promessa de que aquela terra seria deles. Inclusive, ele escreveu um papel dizendo que essa terra, aquele pedacinho, era deles.
Só que quando ele morreu, a filha pegou o papel e rasgou o papel. E nós demoramos 150 anos para tomar a terra de volta. Eu lutei com o Toninho quase 20 anos na justiça, todos os anos, junto ao INCRA. E foi o presidente Lula quem deu a terra para a gente. E eu lembro que no dia que o Lula deu, o Toninho não pôde ir. E ele mandou eu ir para Salvador. E lá, 20 quilombos, o Lula deu mão por mão o título da terra. E eu tive a honra de receber e trazer de avião, porque ele não pôde ir. E hoje a terra é nossa. E foi feita justiça graças à luta daquele povo. A luta de muitos homens pretos, muitas mulheres pretas. Muitos morreram de agrotóxico, de fazendeiro, veneno, que era obrigado a botar veneno na terra. Uma geração de pretos velhos morreu envenenada. Claro, amor. Gente, eu quero registrar que os jongueiros de Pinheiral participaram ativamente da luta e da conquista da terra do Quilombo São José da Serra. Nós somos quilombolas de lá também, né, Tetê? Olha, não tem nada que o Quilombo faça sem o jongo de Pinheiral. Não teve uma festa que Pinheiral não teve lá, sambando, dançando jongo até de manhã com a gente, na época que as festas não tinham nada. E hoje tudo que a gente faz, tudo que o Quilombo faz tem Pinheiral, e tudo que Pinheiral faz tem Quilombo. Tudo, tudo mesmo. E a gente agora estamos muito unidos, passamos uma perda grande do nosso mestre Toninho, mas os filhos deles estão fortes. O Amauri é presidente do Quilombo hoje, o filho primogênito do Toninho Canecão, que é um homem incrível. O Almir está junto. Nós estamos muito juntos, nós estamos muito felizes, nós estamos com muita fé, com muita força, com muita esperança, estamos com muita coragem e vai dar tudo certo, já deu tudo certo, gente. A gente acabou de gravar um disco, nós juntos, né, a Pinheiral e o Quilombo São José e a Serrinha. Vamos lançar esse disco. A Fatinha vai lançar um museu do jongo de Pinheiral. O Quilombo São José vai lançar agora um museu do jongo do Quilombo São José na casa da tia Santa Sarapião, que era uma casa que tinha desabado. A gente reconstruiu a casa juntos. A casa está de pé, a casa da tia Santa. Não é não, gente? E lá a gente vai botar todas as nossas fotos, todos os nossos filmes. Vamos fazer uma homenagem linda lá para o Toninho lá dentro, uma homenagem linda para a tia Santa, para a mãe Zeferina também, né? Então o Quilombo está de pé. E o Toninho, onde quiser que esteja, ele está fortalecendo a gente e a gente está sentindo isso, né? Eu vou passar a palavra aqui para a mãe Tetê, então, dar uma bênção para a gente. O primeiro que nós vamos fazer é saudar a Mãe Terra, que sem a nossa mãe nós não somos nada. Saúde. Então a gente vai cantar para os pretos velhos, as pretas velhas, para ajudar todos nós. Na senzala tem um velho, este velho canta assim, caminho que tem espinho, mas na frente tem jardim. Na senzala tem um velho, este velho canta assim, caminho que tem espinho, na frente tem jardim. É um jardim de flores, é um jardim de luz. A florear
espinho, mas na frente tem gatinho. O velho, esse velho canta assim, caminho que tem espinho, mas na frente tem gatinho. Flores, é um jardim de luz, a flor é o amor, luz do caminho é Jesus, a luz do caminho é Jesus, do caminho é Jesus. Muito obrigada. Tia Tia, eu posso falar aqui, deixou uma canção que o Toninho deixou pra nós como herança? Terra do Quilombo? Posso cantar? Gente, o Toninho Canecão, graças a Deus, antes de né, fez a partida, ele deixou esse legado pra gente aqui assim, né? A terra do Quilombo é sagrada, a terra do Quilombo é sagrada, tem suor dos velhos, com gosto de sangue, cheiro do cachimbo. Tem suor dos velhos, com gosto de sangue, cheiro do cachimbo. A terra do Quilombo é sagrada, a terra do Quilombo é sagrada. Tem suor do velho, com gosto de sangue, cheiro do cachimbo. Tem suor do velho, com gosto de sangue, cheiro do cachimbo. Machado! Salve todos os quilômetros do Brasil, gente! Salve os pretos, salve todo mundo. Obrigado, Tia T, com a benção.